Fala pessoal, então se você está aqui, é muito provável que de alguma forma você tenha interesse em fazer orçamento de obras. Eu não sei qual é o seu nível hoje em dia de orçamento, se você já faz orçamentos, se você faz, mas não faz tão bem, se você quer aprender a fazer, ou se você nem sequer sabe o que é um orçamento de obras, né? Mas independente do seu nível, inclusive eu queria muito que você falasse comigo aqui. Manda uma mensagem para mim, fala qual é a situação que você encontra em relação ao orçamento de obras. Esse que é o tema mais importante que todo estudante de engenharia civil precisa saber, né? Então, independente da situação que você esteja, de iniciante a avançado, você precisa aprender o que é um BDI. E assim, muitas pessoas pensam que sabem o que é um BDI, mas na verdade elas não sabem o que é um BDI. Se você perguntar isso para engenheiros, se você chegar hoje e perguntar para um engenheiro o que é um BDI, ele vai dizer para você que BDI é lucro. Mas BDI não é lucro. BDI também tem o lucro dentro dele, mas ele não é só lucro. Então, se esse erro é cometido por engenheiros, imagine a grande quantidade de pessoas que estão começando a fazer orçamentos. E eu acho que assim, você tem que parar tudo o que você está fazendo antes de você querer aprender qualquer coisa relacionada a orçamentos. Por isso que esse é o primeiro vídeo de orçamentos que eu estou mandando para você, é sobre esse tema. É provável que se você clique, como você clicou aqui, eu vou continuar enviando conteúdo para você, porque eu tenho um algoritmo, né, que eu só envio conteúdo para quem está, no caso, interagindo, até para não ficar uma coisa chata da pessoa estar recebendo conteúdo sem ela querer, né? Enfim, então se você está querendo aprender sobre orçamento, essa é a coisa principal que você tem que aprender. E porra, esse vídeo rápido eu vou te mostrar o que você precisa saber para dominar BDI e nunca mais passar vergonha na sua vida sobre isso. Então o que é BDI? BDI é bônus e despesas indiretas. Então preste atenção, BDI não é lucro. BDI tem lucro e tem despesa indireta. Então faz parte do BDI o lucro e as despesas indiretas. Não confundir aqui despesa indireta com custo indireto. Por isso que eu estou querendo explicar aqui para você bem. Então o que é o BDI? BDI é um valor acrescentado ao valor de custo de uma obra na hora de vender para o cliente. Então, porra, se minha obra foi R$1.000, exemplo, e eu coloco um BDI de 50%, eu vou vender minha obra por R$1.500. Esses R$500 foi o meu BDI, certo? Esse acréscimo é realizado para o pagamento de lucro e despesas indiretas. Aí você está se perguntando agora, certo? Eu sei o que é lucro, mas o que são as despesas indiretas? E aí agora que eu vou explicar para você. Esse aqui é o gráfico que mostra todos os componentes do BDI, todos eles. Então vamos lá. Qual é o primeiro componente do BDI? A administração central. O que é administração central? Toda construtora ela tem um escritório e nesse escritório trabalha o pessoal do RH, trabalha o pessoal do financeiro, trabalha a mulher que faz a limpeza, trabalha o auxiliar administrativo, enfim, no escritório trabalham inúmeras pessoas. E como é que se paga o salário dessas pessoas? Porque quando você faz um orçamento de obra, o valor que está dentro daquele orçamento é o valor de quem está na prática executando o serviço da obra. Então é o pedreiro, é o servente, é o pintor, certo? Eles estão sendo pagos pelo orçamento de obra. Mas quem é que vai pagar o custo da administração? Os papéis impressos, a energia elétrica, a água? Quem é que vai pagar isso? É aí que entra a administração central. Então é nesse valor, é um percentual que é acrescentado à administração central que entra no BDI. Certo? Esse é um dos componentes. Qual o outro componente do BDI? Seguros e garantias. Aí você está me perguntando, nossa, agora complicou. O que é seguros e garantias? Porra, é muito simples. Algumas obras, principalmente obras de governo, elas têm um costume de quando o construtor, ele vai começar uma obra, ele precisa depositar um dinheiro como fosse um seguro. Para caso tenha alguma eventualidade de obra, ele acione aquele seguro, certo? É como se dissesse, olha,
eu estou fazendo a obra, mas eu vou depositar aqui um dinheiro, porque se der algum problema aqui eu não conseguir, eu vou acionar esse seguro para conseguir terminar a obra. E por que ele é acrescentado ao BDI? É aí que eu quero que você entenda. BDI, ele entra, todo o valor do BDI ele vai para a construtora, correto? E por que esse seguro de garantia ele entra como uma porcentagem ao BDI? É simples, porque aquele dinheiro que o construtor botou como seguro, por mais que ele retire depois daquele dinheiro, aquele tempo que o dinheiro passou lá, ele poderia estar sendo aplicado em inúmeras outras coisas, tendo inúmeros outros rendimentos, mas não, estava ali um dinheiro parado. Por isso que eu falo, ó, eu vou cobrar aqui mais tantos por cento desse valor total de obra. Por quê? Meu dinheiro vai ficar parado aí, então preciso retomar algum dinheiro. Então, por isso que ele entra aí no BDI. Qual é a outra coisa que entra no BDI? Contingência. Porra, o que é com contingência? Contingência é risco, porra. Eu vou fazer uma obra, o cara tu fala, ó, fulano, vem fazer uma obra aqui na minha casa, sendo que na tua casa eu não sei, não tem projeto, eu não sei que dificuldade eu vou encontrar, eu não sei que tipo de problema eu vou enfrentar. Então assim, eu acrescento um valor a mais nessa obra como forma de me prevenir. Porra, eu não sei o que é que eu vou enfrentar nessa obra. Então, para prevenir o risco, eu vou acrescentar um valor. Ele entra no BDI. Despesas financeiras. O que são as despesas financeiras? Porra, eu comecei a obra, aí eu vou ter que comprar tijolo, tenho que comprar cimento, tenho que comprar areia, sendo que o meu cliente ele só vai me pagar quando aquele serviço estiver executado, não é? Então o que acontece com isso? Acontece que esse tempo que eu gastei o dinheiro até eu receber o dinheiro, eu tô com o meu dinheiro parado. Eu gastei dinheiro e não tive retorno ainda. Então, isso aí seria uma porcentagem para cobrir justamente esse delay, esse intervalo entre o que eu gastei e o que eu recebi, certo? Remuneração, aí entra o lucro. Esse é o lucro, você vê que o lucro ele faz parte de uma grande outros fatores, né? Existem inúmeros fatores que formam o BDI. O lucro somente é uma parte deles. O que é o lucro? É o lucro propriamente dito. Ah, eu vendi a obra por R$ 1.000, os custos para minha obra foi de R$ 500. Para manter meu escritório eu tive o custo de R$ 300, então R$ 200 é meu lucro. O lucro é aquilo que é livre, né? Isso aí todo mundo já sabe. E os tributos sobre o faturamento que também entram no BDI. Por quê? Porque quando você vai emitir uma nota fiscal de pagamento, você paga imposto. E aí esse imposto está contido no BDI. Então perceba o seguinte, BDI, o que é que entra no BDI? Entra no BDI todas aquelas despesas que não estão contempladas no orçamento de obras. Então tudo aquilo que não está contemplado no orçamento de obra, que não faz parte da obra, mas é um custo, eu coloco no BDI. Tudo aquilo. Então, os custos para me manter, os custos de eu ter dinheiro parado, os custos do risco que eu vou enfrentar, os custos dos impostos que eu vou pagar e, por fim, minha remuneração. Então, todos esses fatores, como não fazem parte do orçamento de obras, entram no BDI, correto? E agora você está se perguntando, certo, eu entendi o que é, eu sei o que é um BDI e eu sei o que faz parte do BDI. Mas por que é tão importante que eu saiba isso? Porque ninguém nunca me disse que é coisa fundamental eu saber o que é um BDI. E aí eu te explico agora. Na minha longa experiência com orçamentos, vendo inúmeros orçamentos sendo feitos, eu digo para você o seguinte: um orçamento ele é feito basicamente de três coisas. Identificar os serviços que vão ser feitos, você tem que saber o que é que você vai fazer. Você tem que saber o quanto é que você vai fazer cada coisa. Eu vou levantar uma parede, mas quantos metros quadrados de parede é? Eu tenho que saber o que eu vou fazer, o quanto eu vou fazer e o principal, eu tenho que aprender a dar preço nisso que eu vou fazer. E aí entra o problema. Eu tenho certeza que você, como engenheiro, você vai saber identificar bem o que precisa ser feito e o quanto precisa ser feito. Afinal, você é uma pessoa técnica no assunto, você estuda o assunto. Então você sabe identificar muito bem o que é que vai ser feito, você sabe fazer medições, sabe ler projetos. Isso não é erro, poucas pessoas erram nisso. Mas o problema está na hora de precificar. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem identificar, não sabem calcular um BDI correto. Muitas vezes elas chutam valores altos do BDI por medo ou acabam repetindo custos de obra dentro do BDI. Ou, na pior das hipóteses,
colocam BDI menores do que realmente deveriam ser. Então quando você faz isso, de duas uma, ou você nunca consegue obra porque seus preços vão dar lá em cima, ou você consegue uma obra e tem prejuízo. Então, identificar serviço e levantar quantitativo, qualquer um sabe, mas precificar o serviço é aí que está a grande chave. Saber o quanto você deve acrescentar ao custo da sua obra, que no caso é o BDI, é que é a grande chave de tudo, certo? E aí é justamente isso que eu acabei de falar, o preço de venda, né? O BDI que guia o preço de venda. Então, se você tem muito claro como calcular um BDI, como você pode mexer nele, você sabe muito bem barganhar o preço de venda, né? Porque você tem um custo definido. Você mexe no seu BDI, ou seja, você vai conseguir barganhar o quanto você vai vender esse produto para o seu cliente, beleza? Então é o seguinte, se tu quer um exemplo prático, eu mostrando para você detalhadamente aqui, passo a passo, como é que eu calculo um BDI. BDI de uma obra real, um BDI com preço de venda realmente que você vai passar para o seu cliente, manda uma mensagem aqui para mim. Clique e fala, Wellington, me manda o vídeo calculando o BDI, que eu vou enviar o vídeo para você. Tá certo? Um grande abraço e até mais.